Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento, convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, todos nós, onde quer que estejamos, neste momento, vamos nos preparar, vamos nos entregar para esta prece necessária que vai nos proporcionar tudo o que nós necessitamos do alto e de Deus. Cada um de nós, onde quer que estejamos, neste momento, nos coloquemos em atitudes de prece, nos entreguemos a Deus confiantes, controlemos nossas respirações, nossos corações e vamos nos entregando, ó Deus, de soberana bondade. Te apiede-te de nós, hoje, sempre, mas hoje permita que as nossas dores possam ser diminuídas, sejam as dores da alma ou do corpo físico. Permita que aquele que tiver a humildade para te pedir com fé, que possa receber a ajuda que necessita. E a nós outros, as inspirações, para levar a palavra amiga em cada coração, em cada lar. Que assim seja. O trabalho de hoje, queridos amigos, irmãos de caminhada, é enxertia divina. Diz Paulo em Romanos, capítulo 11, versículo 23. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O que explica Emmanuel sobre essa passagem? Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. A lição de hoje,
que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Muito bem. Feliz por estar de volta. Que bom que voltaste. Os percalços Um bom retorno, Jussi. às vezes nos pegam de improviso. Então, Antônio, enquanto tu lias aí, eu raciocinava a respeito da exortação de Paulo. E se nós trocarmos, se não permanecerem na incredulidade, pela expressão, se tiveres fé, eu acredito que por aí nós encontraremos um capítulo do Evangelho que nós podemos refletir este assunto. Sempre lembrando que o Evangelho, ele é um calçado que calça 1000 pés. Então, várias interpretações são possíveis. Mas, se tiveres fé, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O capítulo 19 fala da fé, Antônio. A fé que transporta a montanha. O item 1, Jesus fala do poder da fé. E Emmanuel comenta aqui. Comenta que é uma opção nossa. Ele fala primeiro da natureza e depois ele vai ao nosso comportamento e diz que é uma opção nossa, né? Nos tornarmos árvores conscientes, aceitando ou não o ensinamento e as leis de Deus. Então, isso representa aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé. Porque outrora era muito mais difícil de nós entendermos os ensinamentos, porque a fé era cega. Hoje, com o advento do Espiritismo, clareiam-se, iluminam-se a nossa mente com os ensinamentos que os Espíritos nos expõem. Eu creio que no 19 a gente elabora uma boa reflexão, mas eu tenho certeza que o Dilson não tem o 19. Dilson, como é que está, Dilson? Tudo bem, graças ao bom Deus, né? E ver o Jussi bem repaginado é muito bom. Ele anda repaginado, né? Prestemos atenção nisso. E algo mexeu lá dentro dele, né? E isso eu gostei muito. Bom, o Jussi sempre desconstruindo meus raciocínios, mas não desconstruiu não, Jussi, porque é uma continuidade. Saiba que eu poderia começar desde o início do raciocínio que eu construí, mas eu vou dar continuidade ao teu, porque nós vamos chegar ao mesmo termo. Então, no final, no último parágrafo da exortação do Emmanuel, ali diz, né, se guardas, pois, o propósito da elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminado e santificado o templo íntimo. Iluminando, né? E santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto, então te buscará debalde. Aqui, Deus te buscará debalde. Mas está aqui a demonstração também pela exortação de Emmanuel de que a vida continua. E aí, a vida continuando, lembrem da parábola, os últimos serão os primeiros, lá no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, mais ou menos no final daquele ensinamento do item 2, do capítulo 20, está lá que o sentido do ensinamento de Jesus, do trabalhador da última hora, é que aquele que não aproveitou, ele terá uma nova oportunidade. Depois de discorrido todos aqueles eventos, né, que o primeiro chegou tal hora, o segundo tal hora, e nós temos a exortação de Emmanuel que fala antes aqui, né, olha só, no início, mas aqui,
uma sementeira, depois germina, depois recebe o adubo, se desenvolve, se sente útil e quem sabe vamos abordar os suicídios hoje pela falta de utilidade que o ser humano se encontra, né? Esse sentimento de menos-valia. O que me chamou a atenção dessa lição toda, claro que ela chama a atenção de tudo, né? Fala da enxertia, no início parece que é tão difícil de entendimento, né? Porque ele mistura, ele faz essa comparação dos vegetais com o ser humano. Mas uma palavra me chama a atenção, a sublimação. E eu trago essa palavra para nós todos, esse grande aprendizado. Porque nós vivemos na vida tentando sublimar coisas e nunca conseguimos. Não conseguimos, nós nunca, sempre queremos buscar alguma coisa para superar a dificuldade, e está naquilo que tu falavas agora, sobre superar aquele sentido de não ter sentido na vida mais. De coisa. Perder, né? Perder a vontade de viver, perder o sentido de utilidade. Se eu sublimar qualquer sentimento, qualquer energia negativa, eu estou acima. Eu preciso aprender a sublimar o momento da raiva, o momento da violência. Todo esse momento eu tenho que sublimar, eu tenho que passar por cima. É aquela história que eu sempre brincava antigamente do barulho. Eu não consegui fazer tal coisa que tem um barulho na rua, tem um barulho lá fora. Eu não consegui fazer um passo direito, tem um barulho, alguém me interrompeu. Se eu sublimar todo e qualquer barulho, eu não vou ver, eu não vou sentir, eu não vou ouvir barulho nenhum. Eu preciso sublimar os meus pensamentos negativos, aquela minha energia negativa, aquela coisa que me dá aquele pesar, eu entrar para dentro de mim mesmo. Se eu sublimar isso e levantar minha cabeça, olhar para o céu, olhar para a natureza que é o próprio Deus, e essa natureza vai me mostrar toda a alegria da vida, eu vou superar e não vou tentar o suicídio. Mas isso é a continuação, Antônio, do nosso encontro passado, do sentimento. Lembra da vibração, sentimento, vibração? O encontro anterior, Julci estava aqui, que nós falamos sobre o pensamento, e aí eu lembro, o Julci falou, né, que nós vamos projetar no pensamento a vibração que vem do coração. Então, agora, em sentido oposto, como nós vamos retirar de nós, Antônio, esse sentimento, então, de menos-valia, o que você falaste agora, para não precisar repetir de novo. Então, eu creio que uma fórmula simples para nós colocarmos em prática é procurar esvaziar a mente. Neste momento, esvaziar a mente e focar em Jesus. Focar e fazer uma prece com calma. A partir desse momento, começa no lado de lá, Julci, você sabe, um terremoto. Falar a palavra Jesus, e se disser me ajuda, do lado de lá acontece muitas coisas. Um terremoto. Por isso, Dilson, que Emmanuel, comentando a exortação de Paulo, fala que a incredulidade isola a mente. Então, para que nós tenhamos a enxertia de Deus, o poder de Deus atuando sobre nós, nós precisamos acreditar que Ele vai fazer, que Ele pode. Sim. E que Ele faz. Por isso a necessidade de nós fazermos essa incursão que tu falaste, né? Da nossa reforma, do nosso mergulho, porque na matéria a certeza que nós temos de tudo isso é muito tênue, é muito superficial, olha, para a maioria das pessoas é inacreditável. Então só tem este poder interior de transformação quem sabe aproveitar a providência divina. Então, experimentem. Eu posso dizer que todos nós que estamos em tristeza profunda, que estamos com um sentimento de menor valia, e sobretudo, gente, cuidado, dezembro, com as festas se aproximando, os familiares se reunindo, aqueles que estão mais isolados, já com sentimento de menos-valia, tendem a se isolar mais ainda, a se afastar mais ainda dos seus próximos mais próximos.
Então, neste momento, é muito importante experimentar, vale a pena o que estamos falando. Então, procurem esvaziar a mente no sentido de afastar esses maus pensamentos da cabeça, substituindo por um bom pensamento. Então, uma prece com calma, com sentimento, conectando os nossos encontros passados, Antônio. Uma prece com sentimento, procurando então senti-la. Naturalmente, nós estaremos mudando nossa vibração. Ato contínuo, a mente vai abstraindo os maus pensamentos. Imagens boas também poderão ser acrescentadas pela lembrança de um encontro feliz com alguém. Gilson, e se, vejam bem, todos que nos ouvem e que nos ouçam, e se não for possível, se não se achar em condições, peça ajuda. Não tenhamos dúvida. Venha aqui, nós estamos aqui. Aqui é um foco de luz, não nós, mas a espiritualidade que compõe este processo, que está a serviço do divino, pronto para nos dar este empurrão de entendimento, para que a iluminação passe a ocorrer de dentro para fora e as trevas que nós sentimos desapareçam. Procure. Não existe, portanto, complementando essa alusão que vocês dois fazem aqui agora, não existe, portanto, não existe a morte do ser inteligente. Pense nisso, nessa frase, eu vou repetir. Não existe a morte do ser inteligente. É um grande equívoco. A ausência de crença na vida futura, a mensagem de hoje ela é muito clara nesse sentido, pela qual aquele indivíduo que ele não consegue a enxertia então do amor, entender nesta existência, terá nova oportunidade. Talvez não nessa, terá de retornar. O problema é quando a gente deixar esta em condições terríveis. Não havendo a morte como muitos pensam, a surpresa pode ser muito desagradável. Muito desagradável. Eu diria terrível. Eu diria para assustar. A surpresa é terrível. Não é só desagradável, não. É terrível. Porque a pessoa vai perceber que ela continua viva e com todo o sofrimento anterior que já tinha e mais aquele provocado pelo ato insano. A contribuição de Deus terrível nas nossas vidas é contínua, mas nós precisamos ter um elemento que ligue a isso. A providência está nos cercando, nós temos que senti-la, porque a lei natural ela serve para todos. Por isso que o Espiritismo é consolador, é confortador, é renovador de energias, porque esclarece esses pontos nebulosos dos nossos desesperos, das nossas aflições, dos nossos desencantos. Sempre há luz no fim do túnel para quem confia em Deus e acredita na sua ação sobre a humanidade. Sabe que eu lembrei de um momento agora, alguns dias, uma menina, uma jovem, que numa desavença familiar e namorado, já não enxergava mais motivo para continuar conosco. A mãe em desespero, a família, mas graças ao bom Deus, chegaram até a nossa porta. Então, conversando com ela, e os pensamentos me vieram à mente. Eu enxergava ela desesperada no futuro. Primeiro, pela surpresa de que não morreu. 2, em perceber que o namorado afilandou e o namorado já estava com outro. E verbalizei a ela isto. E ela, graças ao bom Deus,
adquiriu bom ânimo para voltar à luta diária. Hoje ela está bem, graças a Deus. Então, é muito importante que tenhamos esta visão de que a morte não existe como pensamos. A morte ocorre para o corpo, mas a nossa individualidade espiritual continuará viva, mais viva e liberta do que antes, mas aprisionada aos erros do passado, que formam a pior prisão para o psiquismo nosso. Espalhem, meu povo, espalhem esta boa nova. Creiam que existe alguém ou algo muito maior que todos nós, que tudo vê, que tudo sabe. E esse algo não é alguém porque não é uma pessoa, esse algo é tão poderoso que ele poderá a qualquer momento fazer o milagre, entre aspas, né? O milagre de mostrar novamente o caminho. E ele está só aguardando o momento certo para mostrar um novo caminho. Sempre haverá uma nova possibilidade para cada um de nós. Espalhe isso para todas as pessoas que vocês puderem fazer. E a família, fique atento com os seus. Qualquer sinal, procurem estender a mão e não desistam de ninguém. Isto. Não desistam. Aqueles que estão vivendo o processo de culpa, a culpa ela não é boa companheira. Ela nos faz ficarmos presos ao passado e nós não conseguimos mudar o presente para significar o novo futuro. O Jussi vai fazer a complementação final e fazer a prece final também. Já estamos chamando a atenção do nosso horário. Pois bem, Antônio. Então, finalizando o nosso pensamento, eu reforço a todos que não se acharem em condições de completarem por si mesmo o raciocínio que nós aqui alinhavamos, que procurem ajuda. A ajuda médica, a ajuda psicológica, a ajuda espiritual, toda ela será muito bem-vinda. O importante é que não desistam, creiam. Deus se manifesta constantemente em nosso benefício. Dizendo isso, nos encaminhamos para o encerramento deste trabalho, desejando a todos aqueles que estão em casa, nos assistindo, nos ouvindo, como a Neuza, a Nica, a Ida, a Lorena, a Maria de Lourdes, a Ione, a Fátima Ertel, a Carmen, a Ângela Pereira, a Rose, a Loraci, a Carla Berni, sua família, o Geraldo Ortiz, o Benício Werner, o Eliseu Scherer, o Paulinho, a Jandiva, o Marquinho, a Dona Cecília, o Ângelo, a Lucimar, o Evilásio, o Rodrigo, a Maria Soleni, a Andréia, a Josi Alexandrino, o Rubi e a Cláudia Forjarini e sua família lá na Itália. Com Bezerra de Menezes, mergulhemos no amor curativo do Mestre Jesus, dizendo: não carreguemos no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugiemo-nos na cidadela do interior do dever retamente cumprido, entregando à sabedoria divina a ansiedade que nos procura, a feição de labareda invisível que nos quer queimar por dentro. Mentalizemos o bem e prossigamos na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Concluindo, que sejam quais forem as nossas dificuldades, lembremos-nos de que a paz é a segurança da vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.